Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que está aqui, ó, em minhas mãos e que é tão precioso quanto aquele meu caderno de memórias. E como vocês podem ver aqui do lado, olha só, ó, já tem uma pilha disso daqui. Mas afinal, que caderno, livro, agenda, diário é esse misterioso que eu nunca falei aqui no canal? Na verdade, eu apenas citei por alto, mas eu nunca cheguei a mostrar para vocês aqui como eu vou fazer hoje. Essa daqui é a mandala lunar. E eu não sei se vocês já conhecem a mandala lunar, mas eu sei que tem algumas seguidoras, algumas colegas minhas que já têm, que já usam, e que inclusive algumas já até compraram depois que eu mostrei lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Camille Carvalho. É Camille Carvalho aqui, é Camille Carvalho lá no Instagram, no Threads também. É só me seguir por lá, que vocês podem também ter mais proximidade comigo, até mesmo mandar mensagem pra mim, curtir, comentar lá meus posts. E a gente pode bater um papo até mais próximo por lá também. Qual é a minha história em relação a isso? Bem, primeiro eu vou contar pra vocês como que eu descobri a mandala lunar. Foi no final de 2016, mais ou menos, que eu vi o lançamento disso daqui, a edição da Mandala Lunar de 2017. E eu fiquei super curiosa para testar, porque a proposta dela tinha tudo a ver com a minha vibe daquele momento. Eu vou abrir aqui para vocês numa página onde eu não tenha escrito nada, tá? Olha, como vocês podem ver, e hoje eu ajustei a luz aqui, então eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Ó, vivendo e aprendendo, né, gente? Eu tô descobrindo iluminação, ângulo, câmera, tudo isso aos pouquinhos junto com vocês. Ó, aqui, essa era a proposta da Mandala Lunar. Pelo que eu saiba, essa daqui não foi a primeira edição, 2017, porque nessa edição de 2025 fala que é a 10ª edição. E eu tenho 9 edições. Eu tenho 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E eu comecei a usar a Mandala Lunar em 2017, quando eu descobri essa preciosidade, navegando pelo Instagram, vendo posts sugeridos que apareciam para mim. E a proposta da Mandala Lunar é justamente para que as mulheres se conhecessem melhor, no sentido de ciclo menstrual, as fases da lua, enfim, aquela coisa assim, mas que a gente, principalmente aqui na cidade, a gente se perde completamente dos ciclos da natureza. A gente sabe que aqui no Brasil nós não temos as estações do ano bem definidas, né? Então a gente tá no inverno e de repente faz muito calor, ou então tá no verão e de repente vem uma friaca. E nessa época eu estava fazendo meu curso de Ayurveda. Eu fiz uma formação em Ayurveda. Para quem não conhece, a Ayurveda é a medicina tradicional indiana. E eu estava muito conectada com as fases da lua, né? Então, naquela busca, eu sempre gostei disso, tá? Não foi em 2017 que eu comecei a gostar disso. Na verdade, desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso, sobre os ciclos da natureza, a fase da colheita, do plantio, as fases da lua. Sempre tive muita inclinação para esses estudos e para esse autoconhecimento. E foi em 2017 que eu descobri pelo Instagram que tinha um livro /agenda /planner /diário que utilizava justamente as fases da lua em vez de usar o mês civil como a gente usa aqui no Ocidente. Então eu comprei essa primeira edição e olha só, eu acabei de abrir aqui numa página 5 de setembro, terça-feira de 2017. Eu escrevi o seguinte: estou estranhamente tranquila esta semana para a prova do mestrado. O que tiver que ser, será. Caramba, que legal, gente. E eu fui registrando, a prova foi no dia seguinte e eu passei, né? Fiz o mestrado. Muito legal, né? Abrir do nada aqui, enquanto converso com vocês, abrindo uma memória dessa tão legal e tão importante para mim. É por isso, gente, que eu gosto de escrever tudo, é por isso que eu gosto de registrar até mesmo as pequenas coisas, porque depois de anos a gente abre numa página aleatória e eu adoro fazer isso, abrir assim, de forma aleatória e ler o que aconteceu naquela página, naquele dia. Então a mandala lunar, ela funciona da seguinte forma: ela tem esse diagrama aqui, em que tem as fases da lua, né, de acordo com essa alunação aqui. A pessoa vai marcando como que estão suas emoções, como é que está seu corpo. Dá para você colocar aqui o que você quiser. Então, são 10 espaços para você registrar. Então, cada um desses pode ser uma coisa na sua vida. Pode ser, por exemplo, ansiedade, pode ser humor,
você escolhe o que você quer. E também o intuito disso daqui é você colocar nisso daqui qual o seu período menstrual e você observar os seus sintomas. Vamos supor, um pouco antes da minha menstruação, eu tive uma crise de ansiedade. Ou então eu fiquei agoniada, sabe, abrindo a geladeira para pensar, comendo muito doce. Então dá pra gente identificar essas fases, né, do corpo da mulher. E eu achei isso muito interessante, uma pena que esse daqui eu não usei por completo e tem ilustrações muito bonitas. E eu fiquei muito feliz que no ano seguinte, em 2018, as meninas mudaram completamente a mandala lunar. Ela passou a ser desse tipo aqui. E eu vou mostrar para vocês a de 2018. Bem, a partir de 2018, começou a vir nessa edição muito, muito incrível. Ela tem a capa forrada com tecido. É super delicioso, ó. De passar a mão. Dá até para fazer um ASMR, ó. Com isso daqui. E ela começou a vir numa qualidade bem melhor do que era. E deixa eu ver se eu consigo mostrar. E a semana dela continuou... Ai! Caiu tudo. E a semana dela continuou sendo assim, ó. Então, são 4 dias. E a alunação aqui, ó. Eu não preenchi muito essa foi 2018. E, gente, eu me arrependo muito. É o que eu falo pra vocês. Quando eu compro um planner, uma agenda, alguma coisa pra registrar, às vezes dá preguiça. Eu sei que dá preguiça. Me conta aí se você também tem aquela época do ano que você não quer nem pegar na sua agenda, nem quer pegar no seu diário, ou nem no seu bullet journal, porque dá preguiça. E você fala, deixa, tá tudo bem, eu tô com preguiça e depois eu volto. Quando eu me empolgar de novo, eu volto. E aí, no futuro, quando você pega, você vê um monte de página em branco e você se pergunta, por que eu não me forcei a escrever naqueles dias? Seria tão mais legal ver tudo completinho. Mas enfim, somos seres humanos e tá tudo bem. E é isso mesmo. Mas voltando ao que interessa. Nesse modelo aqui, era a visão vertical, mas eu às vezes passava uma linha assim de lápis para poder escrever aqui um dia e aqui no outro. Mas o que eu posso ver aqui folheando é que eu escrevia muito a caneta, de vez em quando eu passava um marca-texto. Aqui eu estava estudando, fazendo curso de Tantra, muito legal. E assim foi a primeira mandala lunar nesse formato aqui, ó, que foi em 2018, nesse tipo aqui, ó, dessa capinha de tecido maravilhosa. E aí a gente pula, obviamente que eu não vou mostrar todas para vocês, né, mas nós temos aqui 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 2025. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês antes de tudo, que é a minha mandala lunar do ano passado, como é que ela ficou. E foi o melhor ano que eu pude ter com a minha mandala e eu amei demais. E eu tô repetindo isso esse ano e pro ano que vem eu vou repetir com certeza. Essa daqui é a minha mandala de 2024 e ela ficou assim, ó, bem cheia, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, tá vendo? Eu aproveitei e coloquei essas divisórias dos meses para eu poder me guiar melhor, mas essas divisórias, gente, eu só coloquei no final do ano, quando ela estava se encerrando, né? Lá para dezembro, mais ou menos, eu fui e coloquei isso e eu achei que ficou muito legal. Então eu coloquei fotos da minha família, que meu avô, eu colocava muitas colagens, fotos com os meus amigos que adoram acompanhar meu canal, estão sempre por aqui, e eles conseguem identificar as fotos deles quando eu tô folheando meus outros cadernos, eles falam pra mim, ó, eu vi minha foto lá, então aqui, ó, sim, ó, a foto de vocês aqui. Tem fotinho de Natal do Theo. Então é muito legal, muito gostoso ver isso daqui. Pronto, né? Mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas qual é a diferença da mandala lunar para aquele fichário da Cícero A5, que é o fichário de memórias, né? Será que eu duplico as coisas? Eu escrevo aqui e depois eu passo a limpo lá? Ou eu escrevo lá e depois passo a limpo aqui? Para que ter dois, né? Vou contar para vocês qual é o meu uso da mandala lunar. Então eu vou pegar de 2025 para folhear, para mostrar para vocês melhor como é que eu uso isso na prática. Bem, a primeira coisa que vocês podem estar se perguntando é por que eu não falei sobre isso antes no meu canal? Por que eu não mostrei toda essa coleção antes para vocês? Mas na verdade, gente, é que isso daqui é tão automático na minha vida, é uma decisão que eu sequer penso sobre ela,
que eu nunca penso se eu vou usar a mandala lunar ou não, porque a resposta é sempre sim. Eu cheguei a comentar sobre ela em um dos vídeos, que eu não vou me lembrar qual deles é, em que eu falei que assim que as meninas falam que no dia tal, às 8 da manhã, vão abrir as vendas da mandala lunar, eu já coloco o lembrete no meu celular para tocar naquele dia às 8 da manhã. Primeira coisa que eu faço, 8 da manhã, eu entro no site, compro minha mandala e pronto. Eu nem penso mais nisso. E aí depois ela chega e eu guardo para o começo do ano. Então isso daqui não é algo que eu vá refletir se eu vou usar ou não. Porque essa daqui é uma compra que não demanda nenhuma reflexão sobre isso e porque eu sei exatamente qual a função dessa mandala lunar na minha vida. Que não é exatamente a proposta que ela tem, mas que para mim encaixa perfeitamente para o que eu preciso em determinada área da minha vida, que é a espiritualidade. Então aí vocês já podem imaginar qual a diferença da mandala lunar para o meu fichário de memórias. Então, esse fichário de memórias fala sobre a minha vida, os acontecimentos do cotidiano, fala o que eu fiz hoje, se eu fui passear, se eu fui no shopping, se eu almocei com meus amigos, se eu tive algum compromisso do doutorado, se eu viajei. Mas isso daqui é a minha vida espiritual. Então, se você quer saber sobre a minha vida espiritual, a que pé anda, ó, tem tudo aqui. Então eu vou folhear com vocês um pouco, porque vocês podem imaginar que tem assuntos extremamente íntimos aqui, muito mais que ali naquele meu fichário de memórias, né? Porque aqui fala da minha espiritualidade, aqui fala de questões muito mais internas, de reflexões mais profundas e que eu não gostaria de jeito nenhum de compartilhar com outras pessoas. Aqui também é uma fonte de muitas coisas que eu escrevo nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, onde eu compartilhava muito mais sobre questões espirituais do que eu estou compartilhando hoje, porque foi uma decisão que eu tomei e que me fez muito bem. Então, a primeira página, olha essa ilustração. E, gente, essa daqui é o bilhetinho. Quando você compra na Sônia Rondon, aquelas capinhas, elas mandam escrito à mão a todo mundo que compra lá. E eu achei tão bonitinho que eu colei aqui. Olha isso, Soninha. Eu coloquei uma foto aqui e, gente, isso daqui é muito lindo. Vocês podem ver aqui, ó, fundo também. Elas capricharam demais esse ano, porque esse é o meu mood. Floresta, cogumelos, uma coisa assim mais mística. E isso daqui, se ela inteira fosse nesse mesmo humor, eu estaria dando pulinhos de alegria. Então, voltando aqui para frente, nós vamos passar. E a gente tem essa página aqui, falando um pouco sobre a mandala, quem que fez. E tá aqui escrito, ó, 2025, 10ª edição. Então, infelizmente eu perdi a primeira, que foi de 2016. Mas eu fico feliz de ter desde 2017. Depois a gente vira a página e aqui, gente, ó, já tá caindo. Eu guardo folhinhas, trevos, plantinhas, tudo que eu coleto assim na natureza eu deixo para secar aqui. Como é que eu vou fazer para mostrar para vocês para não cair tudo? Aqui é a primeira página, então, ó, meu Grimorium. Para quem conhece, já entendeu qual a função exatamente dessa mandala lunar. E aí vão tendo várias ilustrações bonitas. Ela começa como se fosse um livro mesmo. Ai, meu Deus, as folhinhas estão caindo. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu coloco de volta. Tirar logo tudo. Então ela começa como um livro, explicando aqui, por exemplo, um caminho de autoconhecimento, a natureza rítmica. Alô, ritmoanálise, ó. Tudo é cíclico, então coloca as fases da natureza, né? É muito bonito, as ilustrações são muito bonitas, explica as estações do ano. Acho que assim é melhor de ver, né? Aqui. E vai explicando o ciclo menstrual. Aí vai falando da fertilidade, fase lútea, ciclicidade, menopausa, enfim. E olha só, as ilustrações, gente, são... Eu acho que elas são bem fortes, sabia? Vocês não acham? Eu acho que elas são meditativas. Se a gente parar e prestar atenção nessas ilustrações, eu acho que a gente... Nossa,
entra aí em várias camadas. Tá vendo quantas camadas tem isso daqui? Né? E é assim que ela começa, tipo um livro mesmo. Depois ela tem essa parte aqui com todas as luas do ano. Eu pinto de amarelo a lua cheia e pintei aqui de roxo a lua nova, então esse é um diagrama do ano inteiro. E, ai gente, intenções para 2025 eu não preenchi. Que tristeza. Mas ainda dá tempo, né? Acho que ainda dá tempo. Vou voltar lá e vou preencher. Aí eu vou passar uma parte que eu já escrevi, mas vou mostrar para vocês a parte do calendário mensal. Ela tem esse calendário mensal. Eu abri aqui em novembro e dezembro, que não tem nada escrito ainda. Isso daqui, gente, eu coloco... Eu quase não uso essa parte, né? Eu coloco, assim, só algumas lembranças. Algum dia, ó, por exemplo, reunião, viagem, essas coisas assim. Que eu uso mais o planner mesmo. Mas seria uma boa ideia passar mais pra cá, né? Depois dessa parte, começa a parte mais dos ciclos. Eu vou mostrar para vocês um não preenchido e depois eu volto para mostrar para vocês como que eu preencho, tá? Isso daqui, ó, ela tem esse diagrama aqui e aqui tem 2 espaços, tá vendo? Para fazer o que quiser, fazer a anotação que quiser. Esse ano veio assim. E aí, como é que eu tô fazendo? Essa daqui foi da lunação passada, que tá acabando, né? Hoje é lua nova, então tá vendo? Eu pinto com lápis de cor e eu não faço aquele esquema de cada quadradinho significa uma coisa. Eu não tenho paciência para isso. Sério, gente, não tenho paciência para ficar traqueando meus hábitos, esse negócio de... muita gente gosta de planner que tenha bastante coisa todo dia, dá check. Eu não gosto, eu não funciono. Então, a forma como eu uso a minha é assim. Eu pinto o dia inteiro e eu sei os dias do meu ciclo menstrual. Estamos agora entrando na 9ª lunação. E aí eu fiz assim. E aqui eu aproveitei esses 2 espaços. Eu até botei o post-it para lembrar de falar com vocês. Porque nesses 2 espaços eu faço o seguinte. Eu coloquei assim, expectativa e realidade. Por quê? Estamos começando essa nova lunação, né? Hoje é lua nova. Então, 21 de setembro, domingo, lua nova, hoje. Hoje, inclusive, tá tendo um eclipse, tá rolando um eclipse aí. Então, ela vem dizendo aqui, ó. Tá vendo? Do dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro. Então, esse círculo vai de 21 de setembro até 20 de outubro. Aqui eu escrevi algo assim, aqui começa outubro, aqui é o aniversário do Theo, do meu cachorrinho, e aqui vai ser lua cheia, só para eu me situar. E aqui, expectativa e realidade. Expectativa, como vocês podem ver, 21 de setembro. Então, eu vou escrever hoje. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo, na verdade, porque eu ia escrever a expectativa. Eu estava atualizando aqui as informações. E aí eu pensei, antes de escrever dados pessoais, eu vou gravar um vídeo para vocês, para mostrar como é que eu uso a mandala lunar. E eu escrevi aqui no post-it, para lembrar de falar com vocês, né? Que na expectativa eu falo o seguinte, onde eu quero colocar mais a minha energia? E na realidade, eu já até coloquei aqui, dia 20 de outubro, eu vou voltar e vou escrever a realidade. O que aconteceu nessa última lunação? Porque nem sempre o que a gente espera é o que acontece. E nem sempre o que não acontece é ruim também, né? E aí, quando acaba isso, já entra na parte das semanas. Para explicar melhor para vocês, ela não vai funcionar de acordo com os meses do calendário civil. Toda a divisão dessa agenda é baseada nos ciclos lunares. Então, sempre vai começar uma nova fase na lua nova e sempre na lua nova vai ter alguma ilustração, vai ter um texto de reflexão sobre essa lunação e depois começa. Coincidentemente, a gente está entrando, né, no equinócio de primavera. Então, eu gosto de usar essa página aqui para colocar minhas intenções também. O que eu espero dessa primavera, o que eu quero fazer nessa primavera. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui que eu tô com muita vontade de voltar a fazer exercícios físicos, fazer minhas caminhadas. Foi uma coisa que no inverno eu fiquei muito introspectiva, muito recolhida aqui em casa, sabe? Muito aconchegante na minha toca mesmo. E não que seja uma coisa ruim, foi uma coisa muito de inverno mesmo. E eu fui super produtiva, trabalhei bastante, fiz muitas coisas, mas eu não estava muito expansiva, sabe? De querer sair para passear e fazer as coisas. Então eu acho que isso tudo tem a ver
com essa energia da primavera. Então eu vou escrever sobre isso aqui, o que eu espero para essa primavera. A nova lunação, essa seria a próxima, tá vendo? Sempre vai ter uma ilustração muito bonita com texto e depois começa uma nova lunação. Eu até coloquei um post-it aqui de Amavasya, tem a ver mesmo com as tradições que eu sigo, tá? Que são mais indianas. Então eu coloquei aqui a noite de Diwali e aqui eu coloquei início de Kartika, que é o mês mais importante para quem segue essa tradição lá na Índia. E eu uso isso daqui, como eu comentei com vocês, para registrar meus momentos espirituais, minhas reflexões, os meus momentos mais crentes no sentido de crer, né? Os meus momentos mais conectados com essa força maior, com Deus, com a natureza, com o Brahman, enfim. E também momentos mais céticos, mais descrentes. Eu coloco aqui muitos questionamentos também, meus momentos mais secos, algumas noites escuras também que eu passo, alguns períodos meio descontentes, desanimada com a vida e outros momentos que parece que eu ressurjo das cinzas. Então tem tudo isso aqui e eu sempre escrevo algo nesse tom, sabe? De autoconhecimento, de questionamento. Eu coloco os meus estudos, os livros espirituais que eu estou estudando, eu coloco orações, coloco meus mantras. Então, isso daqui é muito espiritual. Quando eu pego a minha mandala lunar, eu já me conecto com a minha espiritualidade, com algo transcendente, que é um pouco diferente daquele fichário que vocês já conhecem, né? Que é uma coisa mais do cotidiano. Agora eu vou falar de algumas questões em relação à mandala lunar em si, a esse projeto, a toda a identidade visual, a tudo isso, né? Eu acho muito incrível como eu vivencio uma espiritualidade muito mais oriental, muito mais relacionada aos ciclos da lua e não necessariamente seguindo os meses do calendário gregoriano. Eu sempre quis ter um lugar onde eu pudesse acompanhar esses ciclos e por isso, para mim, a mandala lunar é fundamental para que eu acompanhe. Então aqui eu registro celebrações, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Falando de um papo um pouco mais específico que algumas pessoas vão captar, é que minha egrégora espiritual, ela não é exatamente essa egrégora aqui desse projeto da mandala lunar. Não que eu discorde, não que eu não goste, tá? Mas a mandala lunar, ela trabalha muito mais com uma egrégora mais brasileira, sabe? Mais indígena também. Então tem toda essa pegada, olha só, como vocês podem ver, as ilustrações, tá vendo? Elas têm essa pegada um pouco mais indígena. E eu lembrei logo da minha amiga Laila sobre as brasilidades. Olha só, vem o cartãozinho, tá vendo? Essa imagem também, gente, tem muitas camadas. Se você parar para observar isso daqui, é muito lindo. Mas assim, eu acho que ela tem muito essa questão bem brasileira, apesar de também se conectar com tradições africanas. Enfim, bem brasileiros mesmo, né? Tem toda essa abordagem, assim, as próprias ilustrações têm essa pegada. A minha vibe é muito mais indiana, muito mais hinduísta, budista e também muito celta. Isso eu acho que vocês não sabiam. Mas eu aproveito mesmo assim. Eu gosto muito das ilustrações, gosto muito de aprender, né? Tem textos incríveis aqui. Ó, por exemplo, dia 15 de outubro, Deusa Freia, eu gosto. Aí, Dia Internacional das Mulheres que Trabalham no Campo. Eu não sabia, né? Então tem todas essas informações. Dia dos Professores, ó, 15 de outubro, tem muita coisa dia 15 de outubro. E Dia do Consumo Consciente. Então é interessante que quando chega no dia que eu vou escrever, eu descubro coisas novas que eu não conhecia antes. Eu acho isso super interessante. E às vezes, quando tem um dia que elas acham que é mais importante, assim, elas escrevem um texto super interessante e eu tô sempre aprendendo, apesar de não ser exatamente essa egrégora espiritual onde eu esteja imersa. Mas, novamente falando, gente, não é porque eu não faço parte dessa egrégora que eu não vá gostar de aprender. Até porque, se eu não gostasse de aprender sobre outras religiões, outras tradições e espiritualidades, eu não teria cursado Ciência das Religiões, né? Então, eu sou apaixonada por religiões, sou apaixonada por crenças diferentes, mas tem aquela que me toca profundamente e que é a que eu vivencio no meu cotidiano. Eu até tinha deixado cair, ó, um cartão postal da Índia que estava aqui dentro. Mas enfim, gente, eu não sei se vocês já conheciam a mandala lunar.
né? Eu gosto sempre de adicionar coisinhas, sempre vai ter essas coisinhas. Não mostrei, né? A última página é um cartão da Craft, quando eu comprei um caderninho lá. Aí eu botei um lacinho que veio em algum produto que eu comprei também. Eu só ia adicionando tudo. Ah, e olha só, mostrei pra vocês, aqui no final, tem aquele bolsinho, né, pra botar coisas. Eu mostrei pra vocês que vem um cartão. E sempre vem um pôster também. Então o pôster desse ano foi esse daqui, ó. Recuse a distopia, plante as sementes da mudança. Bonitinho, né? Eu achei bem brasileiro, assim. Achei a cara da minha amiga Laila. Aí, Laila, se você quiser, eu te dou de presente. E aí, se vocês quiserem saber mais informações da Mandala Lunar, tem um Instagram da Mandala Lunar, é só você acompanhar lá, clica lá pra seguir, acompanhe. Eu não sei exatamente quando que vão lançar. Eu tô sempre indo lá no perfil pra ver se postaram alguma coisa, mas eu vou ficar de olho. E quando eu souber, eu coloco aqui no meu canal pra avisar vocês, tá bom? Eu coloco lá naquela área de avisos, de mensagens, que eu, de vez em quando eu escrevo lá e aviso vocês. Então fiquem de olho também. Se você se inscrever no meu canal e ativar o sininho, quando eu mandar essa mensagem, você vai receber o aviso dessa mensagem. E, gente, tem ano que esgota super rápido. Agora, eu tô falando isso tudo, gente, não é por questão de parceria, não é por questão... Até seria legal, né, se tivesse parceria, algum cupom de desconto, alguma coisa assim. Mas eu acho que elas não trabalham dessa forma. Tem revendedoras. Então você pode comprar ou pelo site, e aí você paga o frete, ou você compra por uma revendedora que esteja próximo de você. Então lá no site da Mandala Lunar tem a lista das cidades e a lista das pessoas e o contato. Então, assim, é interessante pesquisar se tem alguma revendedora próxima de você, ou já vai lá no site mesmo e compra quando lançar, que é o que eu faço, que pra mim facilita. Então é isso, gente. Não sei se vocês conheciam a Mandala Lunar, mas eu juro pra vocês que eu não tinha falado antes sobre ela, que aliás eu acho que ela mereceria ser tipo a primeira coisa do meu canal, já que eu uso tanto e que eu gosto tanto há muitos anos, né? Eu sou fiel à Mandala Lunar há muitos anos. Bem, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre a mandala, vocês podem me perguntar. Me sigam lá também no Instagram, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso postar fotos, eu posso tirar fotos de dentro dela, com mais detalhes, posso mandar para vocês. Então, já me segue lá, já me dá um oi lá, para eu saber que você veio do YouTube, né? Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu posso ajudar vocês em relação a isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E me conta aí se você já conhecia a Mandala Lunar, se você já usou alguma vez na vida, se você usa ainda, se você gosta, se você não gosta, críticas, elogios, o que for, me conta sua opinião sobre a Mandala Lunar. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o meu canal e até a próxima. Tchau! Hoje eu vou compartilhar com vocês algo... Para de balançar. Tripé. Socorro, tá balançando muito. Parou. Meu Deus do céu. É o vento? Que doideira.